TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Olá gente, como é que estamos? Tudo bem? Hoje eu estou visitando o município de Três Tílias, trazer notícias, trazer informações diferentes para vocês que nos acompanham aqui pela TV da Fronteira, um projeto do Jornal da Fronteira, que nos assiste também no podcast, e a gente sempre trazendo informações diferentes aqui para o nosso público. O município de Três Tílias está a 420 quilômetros da capital do estado, Florianópolis, 320 quilômetros do município de Juiz de Cerqueira, e eu estou na companhia aqui de Ingrid Thaler, ela que é escultora aqui no município, renomada inclusive, com destaque em todo o estado, fornece obras de grande relevância, e nós estamos fazendo essa entrevista de forma datada, sem microfone. Tomara que fique uma gravação legal para que você possa acompanhar e ter uma boa experiência. Ingrid, obrigado por nos receber, né? Acredito eu que para você é uma, digamos assim, uma grande honra atuar numa atividade tão nova. Eu adoro ser escultora. Eu já desde criança trabalhei junto com meu pai e sempre gostei, na hora de escolher a profissão, escolhi ser escultora também. Não era a escolha que meu pai gostaria, porque é uma profissão onde a gente não tem uma segurança como outras profissões, mas é uma alegria enorme poder fazer aquilo que a gente gosta. A sua origem de família austríaca, o seu avô foi fundador do município, né, um dos fundadores aqui do município, se não me engano é o Thaler, é o do museu, né? Isso, meu bisavô foi fundador do município, o André Thaler. Ele teve essa ideia, esse ímpeto de fazer uma comunidade fora da Europa, porque ele era ministro da agricultura na Áustria, ele era de família de agricultores, e as pessoas lá estavam com muitas dificuldades. E ele, enquanto ministro, ele já tinha essa ideia de que a Segunda Guerra ia acontecer. E como ele tinha participado da Primeira Guerra, ele não queria que as famílias austríacas perdessem seus filhos para a guerra. Então, ele juntou esse grupo, tentou fazer essa imigração, e aí ele veio junto, que ele dizia que ele tinha que dar o exemplo, né? Que ele também vendeu as coisas dele lá e veio para o Brasil junto. Ele não teria essa necessidade, porque ele não tinha essa dificuldade financeira lá que ele vivia, mas ele tinha esse amor pelas famílias dos agricultores, principalmente, né? Então, quando ele pensou o projeto, ele juntou todas as profissões necessárias para construir uma comunidade. Então, além dos agricultores, que já eram a maioria, tinha os carpinteiros, ferreiros, trouxeram junto uma cozinheira, pessoas que entendiam de várias profissões diferentes, né? E o interessante é que dessas pessoas já juntavam-se no navio, na primeira leva de imigrantes, já conseguiram juntar a banda no município. Então a música já veio junto, já trouxeram muita cultura, né? Então, porque tinha componentes de várias bandas de vários municípios, aí já trouxeram seu instrumento e já, no primeiro navio, já tocaram lá mesmo. Sim. E em 1933, quando eles chegaram aqui em Três Tílias, o meu avô já trouxe as suas ferramentinhas para a escultura. Então, eu hoje sou a terceira geração de escultores da família. O André Thaler, que é o meu avô, trouxe as ferramentas, o Godofredo Thaler, que é o meu pai, que fazia essas esculturas grandes, todas que a gente está vendo aqui, aprendeu com o meu avô e depois foi passando isso para mim e para minha irmã. Sim. A irmã da Ingrid, a Ellie, atua junto com ela aqui no ateliê e fazem esculturas, enfim. Eu estava olhando, vocês têm algumas linhas, né? Vocês atuam de forma diferente, me parece assim, algumas de vocês, embora atendem pedidos de todos os tipos, né? Mas tem umas linhas mais modernas, outras linhas mais tradicionais, né? A gente trabalha muito por encomenda, então é conforme as pessoas que vêm aqui para o ateliê procuram. Então,
das pessoas procura uma escultura clássica, uma escultura sacra, né? Gosta de determinado santo, devoto de determinado santo, não encontra esse santo à venda. Então vem para cá, eu gostaria de um santo assim, assim. Aí a gente faz o projeto para a pessoa e executa o pedido. E também com as madeiras que a gente vão sobrando das esculturas clássicas, a gente criou uma linha de arte contemporânea que é mais bastante voltada para as figuras femininas. Tanto eu quanto a minha irmã gostamos muito de trabalhar as figuras femininas. E aconteceu por acaso, foi acontecendo por acaso que a gente comprou uma leva de madeira que veio com um problema, mas esse problema acabou virando um efeito dentro do trabalho. Em vez de usar a madeira como não é um defeito, ficou sendo um efeito da obra. E o interessante do artista é isso, né? É você poder criar, você poder trabalhar a partir da matéria-prima que aparece. Né? Então, assim, eu guardo as madeiras mais perfeitas para fazer um trabalho mais clássico e as que não dá para fazer um trabalho clássico, eu não gosto de desperdiçar nem um pedacinho. Então, tudo eu vou criando e vai sendo transformado. É trabalhar com madeira nova, né? A gente trabalha com qualquer madeira que aparecer. Se tem eucalipto, eu trabalho com eucalipto. Se tem cedro, eu trabalho com cedro. Se tem sassafrás, eu trabalho com sassafrás. Os meus amigos estão me presenteando e eu vou... Você vai criando. As esculturas grandes, a maioria delas são feitas em cedro. Mas qualquer madeira pode ser entalhada. Depende muito do tempo que a gente tem para trabalhar, né? Para se dedicar para aquela madeira. Você que nos assiste aqui, acredito eu que, assim como eu, também se impressiona com o tamanho das esculturas. Essa aqui, por exemplo, é uma escultura que tem mais de 2 metros, deve ter uns 3 metros de altura. Né? A maioria das esculturas que tem aqui são esculturas com 2 metros, 2 metros e poucos. Essas esculturas eram da época do seu pai, ele fazia? Essas esculturas maiores foram feitas pelo meu pai. Ele criou esse espaço aqui para ser um memorial, para que as pessoas que viessem aqueles dias pudessem conhecer o trabalho que é feito aqui e para ficar para a posteridade. Né? Mas eu e minha irmã também fazemos os trabalhos grandes, só que os trabalhos grandes que nós fazemos são encomendas, então eles acabam indo para o local para onde eles foram determinados. Por exemplo, ano passado eu fiz 2 esculturas grandes para Pato Branco, mas elas estão lá na igreja de Pato Branco. Não ficam aqui, né? Ficam aqui. Esculturas sacras. Esculturas sacras. Para a igreja matriz lá de Pato Branco. Eu vejo que você tem Cristos crucificados, que são obras muito lindas, e eu acredito que igrejas maiores, assim como paróquias, é que encomendam essas obras. Sim. Tanto capelas, paróquias, igrejas que vão sendo construídas, algumas vão sendo reformadas, mas a gente trabalha principalmente para as pessoas que gostam de fazer um altar na sua própria casa. As esculturas grandes vão para as igrejas, mas as pequenas que a gente trabalha muito mais com as esculturas menores vão para as casas. E como é que é o trabalho do dia a dia de uma escultora? Você, enquanto é mãe, né? Eu vejo nas suas fotos no WhatsApp, você tem 2 filhos, né? 2 meninas. É mãe, tem suas atividades, é uma atividade que exige muita concentração, exige detalhamento, né? Eu estava observando, as esculturas em geral, ela exige muito detalhamento. Como é que é o seu dia a dia? Ser escultora é o meu ofício, é um trabalho, é como se fosse um emprego. Tem que fazer a hora. Se eu venho no ateliê e não trabalho, o trabalho não rende e não fica pronto. Né? Então, assim, eu chego no ateliê geralmente 7h30 da manhã, que eu deixo as crianças na escola e venho direto para o ateliê. Abro o ateliê, 7h30 da manhã já estou trabalhando, até que as pessoas no geral que começam, eu já trabalhei durante 1 hora. E daí, geralmente eu demoro entre 11 e 11h30 eu paro. E daí, quando as crianças saem da escola, daí eu dou almoço, essas coisas assim, e à tarde eu volto.
que eu confiro um pouco o tema com a minha filha, daí já me volto, 1h30, 2h30, eu volto para o ateliê e trabalho. E aí depende muito da encomenda. Se eu tenho do prazo, se eu tenho um prazo curto, aí eu trabalho muito mais horas do dia do que eu trabalharia normalmente. E se o prazo é mais longo, aí eu tenho mais flexibilidade. E assim, a vantagem é que eu posso fazer férias qualquer dia. Né? Sim. Só que a chefe sou eu. Então, assim, eu tenho que me policiar. Né? Não posso fazer férias todo dia, não é assim que Mas você trabalha junto com a sua irmã, um pouco dentro do pedido, vocês se ajudam ali naquela. A gente se ajuda, mas cada um tem o seu sistema, cada um tem o seu ritmo. O ritmo dela é completamente diferente do meu. E o sistema de trabalho dela também é bem pessoal. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu estilo de trabalhar. Exatamente. Que gosta mais de produzir, né? Isso. A gente teve um pedido grande, onde a gente repartiu o pedido, né? Cada uma fez uma parte do pedido, mas geralmente, assim, se é uma via sacra, quem começa a via sacra faz ela até o final. Se é um santo, assim, só às vezes você tem que fazer a pintura, alguma coisa assim que não influencia tanto na peça, aí a gente pode trocar. Mas cada escultor, quando eu vejo uma escultura, eu sei que foi meu pai que fez, foi minha irmã que fez, que eu fiz, outros escultores da cidade. Você conhece Eu conheço pela fisionomia do rosto que cada escultor imprime na sua obra. Então, se eu vou mexer na obra dela, ou se eu mexo na obra do meu pai, não fica a mesma coisa. Por isso que é importante que o mesmo escultor comece uma obra que por exemplo, é um conjunto, por exemplo, um presépio. Quem começa a pintura do presépio tem que terminar a pintura, porque a característica de cada peça, cada pintor vai dar diferente. Legal. Cada um tem um estilo pessoal. Né? Eu tenho que perguntar, que faz parte do meu perfil. Se tem uma obra magna e você considera a obra maior, principal que você já fez, a obra magna não é que seja maior, mas a mais bem feita, vamos dizer assim. Se tem algum em mente? Eu gostava muito de uma escultura de um nu feminino que eu fiz, mas eu vendi e por acaso do destino meu computador estragou e eu perdi as fotos. Rapaz! Só tenho ela na memória mesmo. E nem sabe onde foi. Não, eu sei quem é o dono, tudo, mas tá lá na casa da dona, na verdade. E o seu pai, que foi um escultor de obras velhas, qual que ele considerava? A obra que ele considerava a obra-prima dele era o busto do pai dele. Está lá no... E a gente considera o São Jorge. São Jorge, com certeza, é a obra mais grandiosa que ele fez. Ele fez um São Jorge, como esse também, para São Jorge do Oeste, no Paraná. E aquele lá tá um pouco, ele escureceu um pouco, está um pouquinho diferente desse, mas são obras parecidas. E esse daqui, o principal detalhe dele é que o meu pai imprimiu o próprio rosto no São Jorge. Então ele fez um autorretrato, né? Quando a gente vê o rosto dele, ele está o rosto dele. Se você ver a pintura do rosto dele ali, dá para ver que é a mesma pessoa. Legal. E o Cristo lá na frente da sua casa? É obra dele? É obra dele. Ele fez aquele Cristo em 1972. Ele fez o Cristo para a Igreja Dom Bosco de Brasília em 1970. Ele levou um Cristo grande a ter um congresso eucarístico e ele sabia desse congresso, então 6 meses antes do congresso ele esculpiu um Cristo de 4 metros de altura, como aquele que está ali na rua, e levou para Brasília para mostrar o trabalho dele enquanto estivesse acontecendo esse congresso eucarístico em Brasília. Então ele ficou bastante conhecido entre os padres e também esse é um dos motivos dele trabalhar muito com arte sacra e a gente continuar trabalhando com arte sacra. Né? E aí ele tinha feito aquele Cristo para ele gostava daquele Cristo, ele queria fazer para ele, queria fazer uma obra itinerante e não queria vender lá para essa igreja do Bosco lá em Brasília. Aí o pai dele falou para ele assim, Godo, não faça isso, venda esse Cristo para essa igreja, porque esse Cristo foi você que fez, você pode fazer para você
Bosco, lá em Brasília, é uma igreja toda cheia de vitrais, que os vitrais são todos azuis, então conforme bate a claridade na igreja, ela é lindíssima. E aí meu pai vendeu o Cristo para lá e fez outro para ele. Aí ele fez esse daí que está ali na rua. Ele também mais ou menos na mesma época, ele fez o Cristo ali da igreja de Joaçaba. Todas as esculturas que tem na igreja de Joaçaba foram feitas por ele. Perfeito. Esse é o nosso bate-papo aqui com a Ingrid Thaler, nessa nossa entrevista improvisada. Tomara que tenha ficado boa, tomara que você tenha gostado. Ficou alguma coisa que eu não te perguntei? Se você quer acrescentar alguma coisa, se alguém quiser fazer pedidos. Eu gostaria de dizer que aqui o nosso ateliê é sempre aberto para as pessoas, ele é aberto para visitação, o memorial é aberto e a gente tem muito prazer de receber as pessoas, principalmente as pessoas aqui da região que não conhecem, né, querem passar o final de semana em Três Itilhas, venham a Três Itilhas, visitem o nosso ateliê, aqui a entrada é gratuita e a gente espera com vocês com carinho. Perfeito, obrigado, gente. Eu agradeço. TV da Fronteira. O sucesso é todo seu.